Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar sobre um cara muito interessante na história do Brasil, que é o Juscelino Kubitschek. Juscelino foi eleito em 1955 numa eleição extremamente conturbada, porque é só a gente lembrar que o Vargas tinha se suicidado em 54 e nesse período que vai de 54 a 55 a gente tem o que fica conhecido como governo provisório, em que vários presidentes temporários se sucedem no governo até que novas eleições fossem realizadas. E quando elas acontecem, o Juscelino é eleito, o seu vice é o João Goulart, só lembrar do João Goulart, que era um cara também muito conturbado, um cara que gerava muita desconfiança por parte principalmente da classe média e de uma parte do exército. Então, muita gente resistia à posse dos dois quando eles ganharam e começaram a tentar arrumar um jeito deles não tomarem posse em 1956. Nesse contexto, a gente tem um novo golpe, um golpe preventivo para que a posse acontecesse de verdade. Ela é liderada por um cara que é o Marechal Lott, que assume o comando desse movimento que era chamado de legalista, que defendia a posse do presidente eleito e que garantiu que isso acontecesse de fato em 1956. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal sob aplausos populares. Mas como eu disse, o JK é interessante por vários motivos, a história do JK, o período JK é interessante por vários motivos, entre eles a questão política e a questão econômica do país. Porque o JK conseguiu terminar o mandato dele, diferente do Vargas que tinha se suicidado, diferente da crise anterior, o Juscelino conseguiu terminar o mandato dele graças a uma série de fatores, entre eles a estabilidade política, a questão econômica, os resultados do que ele fez no mandato dele e assim por diante. Ele também pode ser incluído no que a gente conhece como populismo, com algumas críticas, mas ele também pode ser incluído nesse movimento que tem o apoio das massas de alguma forma, que também tem o apoio de membros da classe dominante de maneira geral. O JK é o primeiro presidente a assumir com um plano de governo declarado, um plano de governo bem definido, bem estruturado, que depois vai ser chamado de plano de metas. O plano de metas vai guiar o governo do JK desde o início até o final, em 1961. Nesse contexto, ele se insere no que a gente poderia chamar de nacional-desenvolvimentismo, primeiro porque ele defende a ideia de que o Brasil deveria se desenvolver, o Brasil deveria se tornar um país grande, para isso o Brasil deveria se desenvolver a partir da indústria, por isso que é um foco muito grande na indústria ainda, né? Porque se a gente lembrar que nos governos anteriores também era assim. Ao mesmo tempo é que a gente tem a ideia de que o Brasil deveria crescer e se tornar um país grande, um país desenvolvido, um país destaque no mundo, assumir uma posição que o Brasil não tinha até então, né? A ideia de que através da industrialização o Brasil chegaria a esse status de país desenvolvido ou coisa parecida. Claro que essa industrialização não é mais a industrialização de antes, a industrialização que foi feita pelo Vargas especialmente no primeiro governo. É uma industrialização baseada na indústria pesada, da indústria de máquinas, de equipamentos, de insumos para outras indústrias e no que se chamou, que fica conhecido como indústrias de base, que produz bens de capital e coisas parecidas que são usadas pelas outras indústrias de maneira geral, que inclui também a indústria automobilística nos ramos de indústrias de bens de consumos duráveis e tudo isso dentro do quadro do que ficou conhecido como substituição de importações, ou processo de substituição de importações que vinha sendo realizado desde o começo do século XX, que vinha acelerado desde os governos Vargas, e que no Juscelino vai ganhar um grande destaque e vai avançar de forma espetacular, de forma muito destacada. O plano do Juscelino tinha 31 metas, elas eram divididas entre energia, transportes, indústria de base, alimentação e educação. Claro que nesse contexto a prioridade eram as indústrias de base. Para caminhar no sentido da nova fase de industrialização do país, evidentemente tinha que se acabar com os gargalos da indústria, aquelas coisas que limitavam o desenvolvimento da indústria brasileira e que limitavam a chegada dela a um patamar mais avançado. Então focou-se nas indústrias de base, focou-se nas indústrias que serviriam para as outras indústrias e assim, consequentemente, o Brasil teria uma indústria integrada, moderna e assim por diante. Além disso, uma coisa que não era incluída a princípio, mas que acabou virando
carro-chefe da campanha do Juscelino Kubitschek, que acabou virando parte do plano de metas, vai ser a construção de Brasília, que vai ganhar uma importância muito grande, porque a construção de uma nova capital do Brasil já estava constando desde a Constituição de 1891. A ideia de que o Brasil deveria deixar o litoral, que o Brasil deveria construir uma capital que centralizasse o controle, que expandisse as formas de transporte, que interligasse as regiões brasileiras e assim por diante. E pela importância de Brasília, ela passa a ser chamada de meta-síntese, ou seja, a meta que sintetiza todo o governo do Juscelino Kubitschek. Cria um entusiasmo muito grande em torno da construção de uma nova capital que ligaria as várias regiões do Brasil. Lá está Brasília, plantada no coração do Planalto, a 1000 quilômetros da costa litorânea, com seus edifícios públicos que se erguem para o azul como símbolos de novos tempos. Contornando a paisagem urbana, na área da península, forma-se o grande lago que represa as águas do rio Paranoá. Nas suas linhas arrojadas de urbanismo e arquitetura, a cidade é uma presença humana nas vastidões da terra desabitada. Claro que para levar adiante o plano de meta, o governo teve que se mexer, o governo teve que se movimentar, fazer fortes investimentos, mas ao mesmo tempo abriu o Brasil para a entrada de capital externo em grande quantidade, tanto investimento direto quanto investimento indireto, tanto na construção de empresas estrangeiras e na instalação dessas empresas que fossem em conjunto com as empresas nacionais, mas de qualquer forma a forte participação dessas empresas no Brasil a partir daí, um desenvolvimento de indústrias que até então o Brasil não tinha ou que tinha em menor quantidade ou que precisava se desenvolver e crescer, e ao mesmo tempo o Brasil fez uma série de empréstimos para que isso fosse possível. O governo fez um esforço gigantesco para que se cumprisse o plano de meta, para que se levasse adiante esses projetos, especialmente em relação às indústrias de base. Claro que ao mesmo tempo que o governo investia nas indústrias de base, o governo deixava de lado outras questões que estavam incluídas também no plano de metas, como por exemplo a educação, como por exemplo a agricultura, que eram colocadas no plano de metas, mas que receberam ao longo do governo do Juscelino uma atenção muito pequena, né? O esforço em torno dessas duas questões, da educação e da agricultura, foi muito pequeno. Claro que algumas coisas foram feitas, mas o Juscelino não mexeu na agricultura de maneira dramática, o Juscelino não interferiu no interesse dos cafeicultores, por exemplo. Na verdade, o governo continuou de alguma forma amparando os cafeicultores, basta a gente lembrar que o café era o principal produto brasileiro. Ao mesmo tempo, ele manteve intacta a legislação trabalhista que não envolvia o pessoal do campo, assim como o Vargas não tinha envolvido, assim como o Dutra não tinha envolvido, assim como o Vargas no segundo governo dele também não tinha transformado a legislação e não tinha incluído o pessoal do campo. Da mesma forma, o JK continuou com a mesma configuração em torno do campo. As leis não atingiam o trabalhador do campo como atingiam os trabalhadores das cidades. Mas nesse caso específico do plano de metas, o que a gente tem que entender é o seguinte: o foco foi a indústria, o foco foi o amparo aos industriais, especialmente industriais paulistas do Rio de Janeiro, mas especialmente aqueles grandes industriais que estavam querendo investir em novos setores e que estavam querendo expandir os setores que estavam necessitando ser expandidos naquele momento. E nesse sentido, em termos de resultado, a gente pode dizer que o Juscelino conseguiu resultados muito visíveis. Foi incrível o desenvolvimento em várias áreas da indústria brasileira. O setor de transportes, o setor de insumo, a produção de equipamentos, a produção de maquinaria, a produção de carro, né? A gente tem o início de uma grande produção de carro a partir do Juscelino Kubitschek. O Brasil passou por fortes transformações e uma grande transformação no sentido da industrialização, só que tudo isso teve um preço. E não foi um preço baixo, né? Na verdade foi um preço muito alto que o Brasil pagou. O Juscelino, nos últimos anos do mandato dele, já estava sentindo esses efeitos das medidas que ele tinha tomado, que levavam a algumas coisas principais, como por exemplo o endividamento externo, o endividamento do governo, o endividamento das empresas, mas principalmente o endividamento público, o endividamento por parte do governo, que fez empréstimos, que buscou dinheiro fora, que inclusive chegou o Juscelino, por questões envolvendo esses recursos, a romper com o FMI em 1959. E não é à toa que muita gente vai dizer que o Brasil passou por um processo de desenvolvimento dependente. E não é à toa que muita gente faz crítica ao Juscelino, que ele teria deixado como herança um grave desequilíbrio externo e desequilíbrio interno. E quando o Jânio Quadros assumiu, esse era o quadro do Brasil, um país endividado, embora tivesse desenvolvido, embora tivesse crescido muito
muito industrialmente, embora sua economia tenha crescido muito, o PIB especialmente, o Brasil desenvolveu, mas ficou com uma dívida enorme, que seria passada para o Jânio Quadros, que depois seria passada para o governo do João Goulart, que acabaria também contribuindo para o golpe de 1964, um golpe militar que instalou a ditadura no Brasil. De qualquer forma, como eu disse, o JK terminou o mandato dele, ele terminou com uma popularidade muito grande, ele conseguiu muita coisa que ele queria e, especialmente, ele conseguiu terminar o seu projeto máximo, o seu projeto simbólico, que era a construção de Brasília. E aí, no saldo geral, a gente poderia dizer que o governo JK teve um grande sucesso, especialmente porque ele soube lidar com uma série de questões, ele soube controlar uma série de iniciativas por parte tanto da oposição quanto do pessoal que apoiava ele. O JK era um cara entusiasta, um cara que convencia muita gente do que ele queria. Ao mesmo tempo, ele fugia das intrigas, né? O JK conseguia lidar com as situações de maneira a fugir das intrigas ideológicas, especialmente. Então, ele conseguia trazer para si tanto uma parte que antes criticava e que outra parte continuou criticando do mesmo jeito, mas de qualquer forma, uma grande quantidade de gente de diferentes origens, de diferentes segmentos da sociedade acabavam apoiando e apoiaram o Juscelino até o final. Ou pelo menos enquanto o Brasil foi bem, pelo menos até 1959, que daí começa uma forte inflação no Brasil e a coisa começa a mudar. Só que logo em seguida o governo do Juscelino acaba e nesse processo a gente vai ter uma nova fase da história do Brasil que a gente não vai ver agora, evidentemente. Como o JK tinha uma capacidade de improviso muito grande também, ele conseguia lidar com as diferentes situações. Ele evitava os conflitos, evitava as questões ideológicas e ao mesmo tempo ele improvisava, ele era entusiasta, em alguns setores ele era pragmático, porque por isso que ele investiu fortemente na indústria de base e ele conseguiu uma coisa que o Vargas não conseguiu e que os caras que viriam depois dele também não conseguiriam, que é a estabilidade política. Não teve, durante todo o mandato do JK, fortes movimentos da oposição. A não ser no começo, que o pessoal queria evitar que ele assumisse, durante quase todo o governo dele ele conseguiu estabilidade política, que é fundamental para qualquer ação de governo, para levar adiante as medidas que se quer, para levar adiante os projetos que se quer. E não é à toa que ele conseguiu muito sucesso na indústria, não é à toa que ele conseguiu a construção de Brasília, que era uma coisa que muita gente nem acreditava que fosse feita. Pois evidentemente que a gente poderia fazer muitas críticas a ele, mas nesse vídeo o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o governo JK começou em 1956 e terminou em 1961, num mandato que na época durava 5 anos. Hoje a gente sabe que dura 4 anos, mas na época durava 5 anos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre o governo JK, a gente volta a falar sobre outros assuntos, como por exemplo cultura, enfim, a sociedade de maneira geral em outros vídeos. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, mandem para os amigos de vocês e a gente se vê no próximo. Um abraço para vocês, tchau! Mm-hmm.